Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Essa aula foi elaborada por mim e pela professora Fernanda. Os objetivos da videoaula de hoje é entender o que é uma tabela verdade e como construí-la. Na videoaula de hoje eu irei falar sobre a tabela verdade do e da negação. Bom, voltando um pouquinho, né? O que é uma proposição, né? A gente já vem falando isso nas outras videoaulas. E proposição é toda sentença declarativa fechada. É uma sentença declarativa fechada, seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Então, eu posso dizer: Camila gosta de doces. Bom, eu não vou entrar aqui o que não é uma proposição, mas enfim, eu tenho aqui um exemplo do que é uma proposição. Camila gosta de doces. Isso pode ser verdade ou pode ser falso, ok? Bom, a determinação dos valores lógicos verdadeiro ou falso de uma proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando eles univocadamente determinados. Então vamos lá. O que é uma proposição composta? É quando eu tenho algum conector ou algum condicional ligando duas proposições. Ou eu tenho os conectores, ou algum condicional, ligando duas proposições simples, eu vou ter, a partir daí, proposições compostas, duas ou mais, né? Eu posso ter mais de duas proposições também. Então, nos conectores, eu vou ter o e, o ou exclusivo, e no condicional eu vou ter o se então e o se somente se. Então, exemplo, eu posso dizer: Camila gosta de comer doces e salgados. Pronto. Eu tenho um e aqui, que é um conector, e agora eu tenho uma proposição composta. Essa proposição composta A será verdadeira ou falsa? Depende unicamente dos valores lógicos das proposições que compõem essa proposição composta. Então, vai depender se isso daqui é verdadeiro ou falso, e vai depender se isso daqui é verdadeiro ou falso. Ok? Então, vamos pegar o exemplo de uma lâmpada. Minha lâmpada pode estar apagada, desligada, eu vou considerar isso como falso. E minha lâmpada pode estar acesa, ligada, eu vou considerar isso como verdadeiro. Eu vou padronizar. Quando minha lâmpada estiver apagada, pode ser o falso, né? Quando estiver ligada, pode ser o verdadeiro. Por que uma lâmpada? Porque uma lâmpada, eu posso, assim como minha proposição, ela vai ter duas opções, ou está ligada ou está apagada. Professora, você vai piscando. Piscando está acesa, está ligando e desligando. Ela é da mesma forma, sendo que em um momento ela está acesa e em um momento ela está desligada, ok? Está queimada. Então ela está desligada direto, certo? Então quando minha lâmpada estiver desligada, eu vou dizer que é falsa, vou padronizar, e quando ela está ligada, é verdadeira. Eu vou guardar essa informação, ok? Para a gente usar posteriormente. Tá. E tenho aqui meu circuito com interruptores. Coloquei dois interruptores ligados de forma serial, tá? Um do lado do outro. Quais são as opções que eu tenho de configuração desses interruptores? Quais são as opções? Como é que está o interruptor 1 e o 2? Quantas possibilidades eu tenho? Essa é a minha pergunta. Bom, uma possibilidade seria os dois interruptores ligados. Se os meus dois interruptores estão ligados, como é que estará a minha lâmpada? Acesa, né? Ligada também, acesa. Usei aqui acesa, mas eu poderia ter usado ligado. Ok. Uma outra opção seria o interruptor 1 ligado e o interruptor 2 desligado. Minha lâmpada estaria como?
apagada, desligada. Porque não teria como chegar energia, né? Já que tá em série, não teria como chegar energia. Então, uma outra opção que eu tenho é o interruptor 1 está desligado, o 2 está ligado e a lâmpada está apagada ou desligada. Uma quarta opção que eu posso ter é o interruptor 1 desligado, o 2 desligado e a lâmpada também estaria apagada. Que é do jeito que está esse circuito, né? Eu teria alguma outra opção, alguma outra possibilidade? Não, porque eu só tenho 2 interruptores e cada interruptor ou está ligado ou está desligado. E uma lâmpada, a lâmpada ou está ligada ou está desligada. Esses meus interruptores são como, né, minhas proposições, ok? Eu posso dizer que meu interruptor 1, no caso, é a minha proposição 1 e meu interruptor 2 é a minha proposição 2. E eu posso pegar esse ligado e desligado e converter para verdadeiro e falso, ok? Então, como é que ficaria? Verdadeiros, né? Tudo que era ligado, eu botei verdadeiro e tudo que estava desligado, eu coloquei falso. Na lógica proposicional, eu represento minhas proposições por letras minúsculas, vocês lembram? Então, aqui eu coloquei proposição Q e R e o resultado, tá? Do circuito do jeito que está, eu teria esse resultado. Mas e esse resultado representa o quê? Que conector lógico representaria isso? É o meu E. E. O meu E é exatamente essa tabela verdade, essa configuração. Eu só vou ter verdade num E quando eu tenho duas proposições simples verdade. Ok? Apenas nesse caso. Então, essa é a tabela verdade. O que nós acabamos de fazer aqui foi a tabela verdade do E. Então, voltando à frase que a gente já tinha começado, né? A determinação dos valores lógicos da verdade ou falso de uma proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinada. Na prática, recorre-se a um recurso, um dispositivo chamado tabela verdade. Uma tabela com todos os possíveis valores lógicos da proposição. Então, o que é a tabela verdade? É um dispositivo, ok? É uma tabela com todos os possíveis valores lógicos das proposições, tais, né? Faltou um S aqui. Das proposições, então todas as possibilidades. Então, eu tenho aqui a tabela verdade do E, que a gente falou. A proposição que ela pode ser o quê? Verdadeira e falsa. Eu tenho duas opções, né? AR, verdadeira ou falsa. Então, eu tenho duas opções, né? Verdadeiro ou falso, em duas proposições, ok? Então, 2 elevado a 2, 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 possibilidades. Então, vamos, mas professora, como é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar isso quando eu estiver programando? Quando nós começamos a fazer nossos primeiros algoritmos, vai ter, faça um algoritmo para calcular a média do IF, faça um algoritmo que calcule a área de um quadrado, faça um algoritmo que verifique se o número é ímpar, se o número é primo, enfim, para isso eu preciso fazer algumas verificações. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Verifique se o aluno Ricardo Souza foi aprovado na disciplina de programação orientada a objetos. Então, eu tenho minha primeira proposição, R. Que proposição seria essa? A média final maior ou igual a 70. E eu tenho outra proposição, frequência maior ou igual a 75. Essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. E essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. Ok? Então, aqui eu tenho minha tabela verdade. Quando é que Ricardo será aprovado? Apenas quando a média final for maior ou igual a 7, ou seja, verdadeiro, desculpa, é porque eu troquei aqui. E a frequência foi maior ou igual a 75.
verdadeira. Então, ele só será provado. Então, nesse caso, eu usaria um E. Lá na programação, lá no meu código, eu usaria um E. Dependendo da linguagem de programação, terá alguma padronização para o E. Por exemplo, algumas linguagens de programação usam aquele E comercial. Chega, não sei desenhar não. Para representar o E, tá? Então, algumas linguagens vão usar o E comercial. Eu faço algum valor e algum valor. Então, isso é um E lógico. Então, ele vai retornar verdade, ok? Verdade, falso, dependendo dos valores lógicos das proposições. Então, aqui, lá no algoritmo, ele vai usar essa tabela verdade do E. Então, agora, outra questão. Construa a tabela verdade da proposição composta A. A é não P e Q. Então, a primeira coisa que eu faço eu tenho duas proposições, né? Então, verdadeiro ou falso são duas opções, elevado a 2, então eu vou ter 4 linhas. Como é que eu preencho minha tabela verdade? Se eu vou ter 4 linhas, eu boto primeiro metade e metade. Metade de verdadeiro e metade de falso. E aqui eu faço metade da metade. Como aqui só tem 2, então metade de 2 é 1, verdadeiro ou falso, tanto faz. Okay? Normalmente eu faço o inverso. Deixa eu apagar aqui. Mas tanto faz. Então, eu preenchi com as combinações. Aqui ficou o inverso, tá? Ficou verdadeiro, 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 falso. Sendo que eu tenho não P, eu posso criar outra coluna só para botar o não P. O que seria o não P? A negação de P. Então, seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E agora eu faço não P e Q. Então, agora eu vou me preocupar com isso aqui. Ok? V e F dá o quê? F. FF, verdadeiro e verdadeiro. FV, falso. Então, eu tenho minha resposta da minha proposição composta. Então, nós temos a tabela verdade do não. Então, é bem simples, né? Se eu tenho o quê? Verdadeiro ou falso, a tabela verdade do não que será falso e verdadeiro. Pessoal, muito obrigada e até a próxima videoaula.